Meu bem, vamos fazer a história do gênio hoje? Falar do Genie, contar tudo, tudinho. Vocês acreditam? Vamos saber dessa história hoje? Pega o cafezinho lá correndo. Oi pessoal, meu nome é Kathleen Gemima, esse é o canal Cat James. E eu quero perguntar pra vocês, vocês acreditam no gênio da lâmpada? Pois acreditem, porque existe de verdade, a gente vai falar nisso hoje. Então, pega o seu café quentinho e bora pro vídeo. Um djinn, um gênio, falando bem simples, é igual àquele da lâmpada do Aladim que sai dos desenhos, tá? E o que seria esse gênio? Para os muçulmanos e até mesmo antes da religião islâmica, eles contam a história dos gênios que são formados por fogo sem fumaça. Que hoje em dia eles falam que seria plasma, esse fogo sem fumaça. Eles são criaturas sobrenaturais que vivem em um mundo paralelo. Então, é mais ou menos isso, um gênio. Desde que eu era criança, mais ou menos uns 10 anos de idade, eu morei num país que chama Paquistão. Eu vou contar pra vocês hoje como que é a história que eles contavam pra gente sobre os djinns. Eles acreditam que antes de criar Adão, já existiam os djinns, assim como os anjos. Eles também moravam no céu, mas de nível eram os anjos, né? E depois vinham os djinns, tá? Os gênios. E porque eles não quiseram aceitar Adão, eles também foram expulsos do paraíso e foram lançados para a terra, mais ou menos equivalente ao que a gente fala que é o Satanás, né, na religião cristã. Os gênios também eles podem assumir qualquer forma e eles podem morar em tipo qualquer lugar, pedra, garrafa, árvore, por eles serem feitos de fogo. Também dizem que tem os djinns bons e os djinns ruins, né? Os djinns bons eles ajudam as pessoas e os ruins eles tentam dar um jeito de prejudicar. Mas até esses que ajudam parece que é mais assim, que tipo, se for favorável para ele, se ele for ganhar alguma coisa, aí sim ele ajuda, sempre visando em ganhar alguma coisa em troca. Os djinns eles amam punir o ser humano. Por exemplo, se ele vê que fez alguma coisa errada, ele já aproveita isso e dá um castigo e se diverte com isso. E como os muçulmanos eles acreditam em tudo que está escrito no Alcorão, para eles é certeza que existe, e no Alcorão fala dos gênios. Então, para eles, os gênios existem de verdade, e eu acredito nisso também. E é interessante, né? É uma história bem interessante. Os gênios para os muçulmanos, como está escrito no Alcorão, é igual ao ser humano. Se ele fizer coisa boa, ele vai para um bom lugar, e se ele fizer coisa mal, quando ele for julgado, ele vai para um lugar ruim. Aí, tem a questão de algumas coisas que eles falavam antes da religião islâmica e algumas coisas que eles falam depois da religião islâmica. No Alcorão diz que os gênios eles foram criados por Deus e eles não podem enfrentar Deus. E na religião pré-islâmica eles falam que os gênios são super poderosos e eternos. Na religião muçulmana eles acreditam que os gênios eles não podem fazer nem mal e nem bem a ninguém. E já na pré-islâmica eles acreditam que um gênio pode realizar desejo das pessoas e pode resolver problemas das pessoas também. Eu gosto muito dessa história porque é a história que eu escutava quando eu era criança, quando eu morava lá no Paquistão, da minha avó lá do Paquistão. E no ocidental, essa história do gênio é qual? É a do filme Aladim, que todo mundo conhece. Tem um seriado também que é Supernatural, que tem alguns capítulos que eles enfrentaram o gênio. Tem aquele também bem famoso que é Genie, a gênia? É isso, meu bem? Eu acho que é. Genie? Eu não lembro o nome direito. Genie é um gênio. Genie é um gênio, alguma coisa assim. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem. E também tem mais um que é Deuses Americanos também, que parece que aparece o gênio também. Esse eu ainda não assisti. Tá, agora eu vou contar a história. Quando eu morava lá no Paquistão, como sempre, né, naquela época as avós adoram contar a história. E a nossa avó paquistanesa, ela contava que o nosso vô, né, o meu vô paquistanês, que é pai do meu padrasto, ele tinha um gênio na garrafa. Ela contava essa história. Tinha uma garrafa que tinha um gênio. E ele deu muitas riquezas para eles. E realmente, assim, vendo a história da família onde eu morava, eles tinham muita terra, tinha muito dinheiro, tinha de bom e do melhor. Era uma família bem respeitada. Só que a gente sabe, né, que essas coisas assim, de mexer com gênio, essas coisas,
não é tudo assim maravilhoso. O interessante é que ela contava que ele tinha um gênio na garrafa. Por isso que eles tinham muitas coisas. E depois que eles libertaram esse gênio, eles perderam muita coisa. E realmente eles perderam muita coisa. Eles ficaram numa situação muito difícil. Ela sempre contava que o gênio, ele não deixa você ter filhos homens. Porque se você tiver filhos homens, você provavelmente vai ensinar para o seu filho como segurar esse gênio na garrafa e ele ser seu escravo para sempre. E ele nunca vai ser livre. Então uma das condições que o gênio deixa sempre é que ele quer ser livre. Ele pode até realizar o seu desejo, mas ele quer ser livre, né? Uma das coisas que eles queriam, que todo povo dos países muçulmanos quer, é ter um filho homem. Aí a avó sempre falava que enquanto o gênio não, o dono do gênio não tivesse, que era o avô, não tivesse esse acordo com ele não deixou a família ter filhos homens. E depois que eles entraram em um acordo para libertar ele, eles tiveram vários filhos homens, tanto é que meu padrasto, eles são em 11 irmãos. E como a gente já falou aqui que tem gênios bons e tem os maus, na história diz que foi rei Salomão que prendeu os gênios. Como tinha uns gênios que era ruim, ele prendeu eles em garrafas porque eles eram maus. E daí, por exemplo, uma pessoa que conseguia um gênio numa garrafa, provavelmente esse gênio seria mau. Então, você pode até conseguir realizar o seu desejo, você pode até conseguir muita riqueza, muito tudo, mas provavelmente isso vai vir vão dar um jeito de fazer para você não se sair bem com aquilo no futuro. Que os gênios, eles são muito malandros, são os malandros, tá? Os gênios ruins. Esse gênio que tinha na sua família era gênio ruim então, porque ele tava na garrafa? Isso, eu acho que sim, né? Por isso que ele pediu um negócio em troca? Eu acho que sim, sabe por quê? Vou contar agora por quê. Porque eles tinham muita riqueza, como eu falei, tudo do bom e do melhor, muitas terras, mas depois que eles queriam ter filhos homens na família e libertaram, em troca disso, eles libertavam o gênio, enfim, eles perderam muitas terras, perderam toda a riqueza. Também, né, meu avô paquistanês, eles acham que ele foi envenenado pela própria família, alguém da família. Eles tiveram 11 filhos homens, mas depois disso, os filhos não tiveram muitos filhos homens. Pelo que eles contam, o gênio, ele te dá, sim, o que você quer, mas como não é uma coisa boa, né, não é uma coisa assim natural, eles sempre vão dar um jeito de você perder aquilo depois, porque na verdade o que mais eles querem é ser livre, eles não querem estar presos numa garrafa. Resumindo, eles são trapaceiros e eles vão distorcer tudo aquilo que ele te deu e levar para um lado ruim. Aí eu falei para vocês que tá escrito no Alcorão e do pré-islâmico, né? Por quê? Eu morava numa família bem rígida, assim, bem muçulmana mesmo. E muitas coisas que eles me contavam não era do djinn, do gênio do Alcorão. Era o do pré-islâmico, história que é antes da religião muçulmana. Então, eu acho isso bem estranho, né? Porque eles deveriam passar para mim, se for uma historinha de vó, eles deveriam ter falado mais do que tá no Alcorão, né? Mas não, eles falavam assim, a avó sempre contava assim em detalhe bastante de tudo aqui que eu falei pra vocês. Interessante. E eu gosto, eu sempre conto pros meus amigos, né? Espero que vocês tenham gostado também dessa história. Mas eu quero saber um negócio. Porque, tipo, eles libertaram o gênio dentro da garrafa ou, tipo, libertaram o gênio fora da garrafa e ele ficou livre? Não, pra você libertar um gênio, você tem que tirar ele da garrafa, porque ele fica na garrafa pra ficar preso. Então, mas aí, tipo assim, ele ficou solto depois? Solto, ele fica solto, ele vai pra onde ele quiser. Aí, então, tipo assim, eles libertaram e ele ficou solto, depois ele ferrou com a família. É porque tudo que ele é um gênio mau, né, dá, não é igual o que Deus dá, né? É tudo assim, não é igual a história do Aladim. Tanto é que a história do Aladim é baseado na história do gênio, né? De verdade, né? A gente acha que é uma historinha de criança, mas não, realmente tem essa história. Então, mas a história do Aladim, o gênio não era preso numa garrafa, né? Era numa lâmpada. Numa lâmpada. Então, é que pode ser numa lâmpada, pode ser numa garrafa. Esses assim que estão presos, então, em alguma coisa assim, não é um gênio bom? Não, porque se for igual tá falando na história, que rei Salomão prendeu os gênios maus, então eles não são bons, né? Então quer dizer que, tipo, a Disney então inventou um gênio bonzinho que tava preso dentro da lâmpada. Mas você pode ver que a maioria dos gênios, eles não são de boa índole. Eles não são bons não no começo. Até o gênio do Aladim, ele é meio assim, fala logo seus 3 pedidos, não sei o que lá, não é? Então, não é só 3 desejos, tá? Enquanto você tiver o domínio desse... Agora, como fazer para dominar um gênio?
Eu era criança, eu não perguntei isso, mas deveria ter perguntado pra minha avó, né? Não, tô brincando, gente. Não gosto de mexer com essas coisas, não. É tipo bruxaria, é. Eles dão tudo que você quer, parece que, né? Mas depois tira tudo, né? Porque tudo tem que ser natural e tem que ser de Deus, né, gente? Não me pergunte como que eles prendem, eles conseguem ter o domínio de um gênio. Mas eu sei que a troca é a liberdade. Eu gosto muito da história do Aladim porque é real. Vocês acreditam? Deixa aqui nos comentários, hein, gente? E você, queria achar um gênio? Queria achar um gênio, meu bem? Não, né? Não, acho que sai pra lá, né? Deixa longe mesmo, né? Quero nem saber como que prende esse negócio aí, porque depois vem com essas histórias aí de que eu também quero o bagulho aí, você solta o bicho aí, o bicho vem atrás de você. Diz que eles podem tomar qualquer forma, né? Tem vários tipos de gênio também, e tem uns nomes também que eu não lembro, viu? Detalhe. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do gênio, do Dini. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e de comentar. Comenta com um coraçãozinho aí, se você gostou ou não gostou, também deixa eu saber, tá? Porque comenta aí se vocês querem mais vídeos assim, de histórias assim lá do Paquistão. As histórias do Paquistão, Tem um monte de história que eu sei. Tenho. Um beijo e até o próximo vídeo, então.